O principal atleta brasileiro de tênis de mesa não pôde participar de um campeonato em Las Vegas. O motivo? Ele foi para Cuba para jogar o Pan-Americano para se classificar para as Olimpíadas. E por isso ele não pôde participar do campeonato nos Estados Unidos. Vocês acreditam nisso? Pois é, vamos trazer os detalhes para você agora no Plantão do Meteoro. Ai, essa liberdade, a maior democracia do mundo. Eu acho que não, hein? Bruna Bufara tá aqui com a gente para contar essa história. Eu li essa notícia recentemente, Bruna, e fiquei muito indignado. Mas antes eu queria convidar todo mundo para seguir a Bruna ali, ó, @Brufara, tudo junto. Segue aí a Bruna e vamos lá. Gente, vamos lá, que primeiro, a coisa que torna isso muito triste é que Hugo Calderano, gente, pra quem não lembra, vocês devem se lembrar dele da última Olimpíada, que a gente torceu um monte pra ele, porque ele é muito fofinho, ele é um rapaz adorável, ele é o número 5 do ranking mundial do tênis de mesa, tá? E ele não pôde competir única e exclusivamente porque ele esteve em Cuba em 2023 para disputar os Jogos Pan-Americano da modalidade, que ele, conseguiu se classificar para as Olimpíadas. E ele ficou inelegível para entrar nos Estados Unidos por causa das restrições de visto colocadas por Washington a quem visitou Cuba. Foi para Cuba? Nos Estados Unidos você nem entra mais, gente. Nem pisa mais, porque para os Estados Unidos agora Cuba é estado patrocinador do terrorismo. Então isso impõe restrições automáticas a qualquer um que tenha passado por Cuba, sendo atleta ou não. Vamos dar uma olhadinha aí no Insta do nosso fofinho, do Hugo Caderano. Olha aí, gente, ele tava participando, né? Aí a galera no comentário, chateadíssima, óbvio, né? Falando justamente que, pô, a gente tá com você, que sacanagem. Teve um comentário também que falava: a única maneira de você perder esse campeonato é sem participar. Então, não se preocupe, Hugo, isso Porque foi ele roubado. ganhou recentemente, né, um mundial aí, inclusive batendo nos chineses, batendo assim, né, esportivamente falando, nos chineses e tudo mais, que é super difícil. O Brasil entrou finalmente num pódio aí, graças ao Hugo Calderano. E o Hugo Calderano, ele tá nessa subida, né? Então, ele é um atleta muito bom, ele tá melhorando. Então, assim, gente, é triste, né? Então, foi proibido de entrar. Só que isso nos traz todas as outras questões com isso. Que é assim, se pisou em Cuba, não entra nos Estados Unidos, vamos lá, como que isso vai impactar as Olimpíadas de 2028, que são em Los Angeles? Uhum. A Copa do Mundo, ano que A vem, Copa do nos Mundo. Estados Unidos. A Venezuela pode se classificar. E aí? Como que a gente vai lidar com, ou se a Venezuela não se classificar, com os jogadores da Venezuela, que também é um país que está com restrição de visto? Como que esses jogadores vão adentrar nos Estados Unidos? Eles não vão poder jogar a Copa? Isso é fair play? O Comitê Olímpico de Cuba, inclusive, está com vistos negados. O presidente do Comitê Olímpico de Cuba está com visto negado. Em 27 de maio, o visto dele foi negado. O Trump ainda quer restringir todo o turismo à ilha, então ele quer restringir não só os cubanos de irem aos Estados Unidos, mas Trump impõe política mais rígida dos Estados Unidos em relação a Cuba. O que é essa política? O presidente norte-americano assinou na segunda-feira um memorando impondo política linha dura dos Estados Unidos em relação a comunista Cuba, revertendo as medidas postas em práticas pelo ex-presidente Joe Biden. A diretriz aplicará uma proibição legal ao turismo dos Estados Unidos em Cuba e apoiará embargo econômico ao país, disse a Casa Branca em um resumo. Embora os norte-americanos não possam visitar Cuba a lazer, as viagens têm sido permitidas para atividades que incluem viagens educacionais ou humanitárias. Como um de seus primeiros atos após assumir o cargo em janeiro, Trump, crítico de Cuba, revogou a decisão de última hora do governo Biden de tirar o país da lista de patrocinadores estatais do terrorismo. Ele também restringiu parcialmente a entrada de pessoas de Cuba. De acordo com o memorando, Trump renovou a proibição de transações financeiras, diretas ou indiretas, com entidades controladas por militares cubanos, como o Grupo de Administração Empresarial e suas afiliadas, com exceções para transações que promovam o objetivo da política dos Estados Unidos ou apoiem o povo cubano.
O novo memorando aplica a proibição estatuária do turismo dos Estados Unidos a Cuba e garante a conformidade por meio de auditorias regulares e manutenção obrigatória de registros de todas as transações relacionadas a viagens por pelo menos 5 anos. A diretriz também apoia o embargo econômico a Cuba e se opõe aos apelos da Organização das Nações Unidas e de outros fóruns internacionais para que ele seja encerrado. Mais uma vez, presidente de extrema-direita fazendo o que quer em cima de Carta de Nações Unidas ou qualquer organização humanitária. Em resumo, pisou em Cuba, não entra nos Estados Unidos e ainda os Estados Unidos também não quer que americanos vão para Cuba. É um problema muito grande, né, Bruna? A gente falando aí do esporte, principalmente, né? Então, a Bruna citou Olimpíadas, que tem gente de todo mundo. A Rússia, por exemplo, tá proibida de ter representante nas Olimpíadas, por conta da guerra da Ucrânia. Né? Então, os atletas entram como um comitê olímpico individual, algo nesse sentido. Mas, muito provavelmente, se for nos Estados Unidos mesmo a Olimpíada, teremos um monte de restrições a atletas de vários países, porque a partir de agora tem uma lista de países. Venezuela, Cuba, todos eles estão com restrição. Restrição automática. Pois é, O isso pior é um grande também é que o problema. Brasil não se manifestou. O Itamaraty não falou nada e, de novo, é mais uma crise diplomática. Como os Estados Unidos deixou bem claro no último formulário deles para estudantes, obter o visto não é um direito, é um privilégio. E eles estão de fato, o país está de fato deixando isso bem claro. Os atletas estão sendo punidos, então os atletas, eles não estão sendo barrados por doping, não estão sendo barrados por lesão. O Calderano está proibido de participar de um torneio que ele tem a vaga por conta de política externa. Isso vai fazer o quê? Com que inteiros comitês olímpicos não participem da próxima Olimpíada? Que times vão? E aí o time, sei lá, o time da Venezuela, só vai quem tem 2 passaportes. Quem tem dupla cidadania da Europa consegue entrar. Quem não tem, não entra. Como que vai funcionar isso? Que tipo de fair play é esse? Como que vai ter jogo? Como que vai ter 2 eventos tão importantes dentro desse cenário? E aí também a gente vê o 2 pesos, 2 medidas, né? Porque, enfim, queria ver se isso estivesse acontecendo com o time da Alemanha, agora na Copa dos Clubes, né? Queria ver o que ia acontecer. Bem pontuado. Inclusive, o Calderano tem passaporte europeu, tá? E mesmo Sim, ele é assim. português. Ele é Pois é. português. E mesmo assim, mesmo com o passaporte português dele, ele não entrou. Desculpa, gente, eu não tinha falado isso na notícia. Mas Mas mesmo com o passaporte português dele, ele não entrou porque ele pisou em Cuba. é bizarro, é bizarro. E na própria Copa de Clubes que a Bru aí citou, já tiveram jogadores que tiveram seu visto recusado. Jogador do Boca Juniors, por exemplo, da Argentina, né, que teve o visto recusado. Então, é um processo extremamente rígido, mas é uma rigidez burra, porque ele não estabelece filtros corretos, ele não estabelece, de fato, termos mais acessíveis. É simplesmente a rigidez por nacionalidade, por ter viajado para um país para competir. Sabe? Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Lembrando que, né, a FIFA, por exemplo, que organiza a Copa do Mundo de Futebol, ela não faz Copa em países que estão em guerra. Se a gente considerar que os Estados Unidos, junto com Israel, na questão do Irã, não sei. Mas com essa rigidez toda, vai ser estranho, porque vai ser a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Abriram mais países. A gente não vai ter só 32 países, se não me engano, vão ser 64 países. Então, como que a gente vai ter isso num país que está restringindo a entrada de tanta gente? Eu te devolvo essa pergunta, Bruna, porque eu não sei como que vai ser. Eu acho que o problema é tentar procurar lógica. Então, acho que a partir do momento que a gente tenta achar uma lógica numa restrição, ou a gente tenta achar lógica numa política externa de um país que está tendo uma crise gigantesca democrática, então o Trump ele tá colocando como inimigo a própria população dentro do país. Então, a gente tem o caso da ICE, que coloca os imigrantes em detenção, e imigrante, a gente usa esse rótulo para falar imigrante, mas é um rótulo que não funciona, gente, é um rótulo brando. Esse rótulo é um rótulo que é marqueteiro também.
E aí a questão é, você tá detendo imigrantes, você tá detendo tua própria população em centros de detenção, você tá construindo um centro de detenção dentro do seu próprio país para imigrantes que estão irregulados ou ilegais, seja lá o que isso signifique para a política de Trump. Você tem visitantes que são negados por já terem fumado maconha em um lugar onde fumar maconha era legalizado. Você tem um jogador, você tem um atleta sendo negado, comitê sendo negado por conta de países que eles já estiveram ou países de origem. E aí a questão é, o que está restando para os Estados Unidos? Se os Estados Unidos têm dentro do seu próprio país um centro de detenção para imigrantes que estão no próprio país, é seguro um comitê olímpico mandar seus atletas para lá? Eu nem tô falando de turista, porque turista, gente, é um outro caso. Quem vai poder estar nessas comemorações? Quem vai poder estar na Copa do Mundo? Quem vai poder estar nas Olimpíadas? Você tá levando o Comitê Olímpico, mas você não vai levar tua torcida? Eu sinto muito, seus pais não podem entrar. Ah, eu sinto muito, atleta cubano, seus pais não podem entrar. A gente fez aqui uma estratégia para poder alocar as equipes e atletas, mas seus pais não podem ir, tua família não pode ir. Como isso funciona? Isso não é democrático. A gente está vivendo um período abertamente de guerra. A gente está vivendo um período de guerra. A gente está vivendo um período esquisito. A gente está vivendo esse período geopolítico completamente em frangalhos. Não existe mais uma união global a favor da paz. Então, assim, vai dar dinheiro, vai render dinheiro para os Estados Unidos fazer uma Copa nesse clima? A única possibilidade que eu imagino, Bruna, é que o dinheiro fale mais alto mesmo, né? Porque o Trump ele gosta muito de dinheiro. Né? Como já fala também, né? Exatamente. E aí pode deixar um pouco mais flexível essa questão, porque o dinheiro que entra em Copa do Mundo e em Olimpíada é muito dinheiro. É muito dinheiro. Bom. O problema é que são inteiras nações que não vão poder nem participar. Pois é. Né? Como turistas. Então. Exatamente. É isso. Imigrante não é só imigrante, é dinheiro, é turismo. É difícil. Sinto né? muito pelo Hugo, sabe? O Hugo tá vindo numa crescente também, na carreira, fazendo grandes campeonatos, ganhou um, foi vice de outro, conseguiu medalha de bronze em outro. Então, realmente é um cara que tá crescendo muito e que tem tudo para ganhar medalha nas Olimpíadas. Agora, vai entrar para jogar as Olimpíadas de 2028? Não sei. Pois é, ele vai poder entrar nos Estados Unidos até 2028? Mesmo se ele conseguir a vaga? Fica aí a questão. E você, o que você acha disso? Comenta aí embaixo no nosso canal, tá certo? Falando no nosso canal, ó, tem vídeo novo do Pedro Zambarda no Meteoro Repórter, já disponível para quem é membro do Clube do Fim. Para quem não é membro, neste sábado, dia 5/7, às 2 horas da tarde, estará disponível. Ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui, Lúcio. Um grande abraço e até a próxima.